Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, trazendo aqui para vocês mais um corte aqui nessa tardezinha, né, começo de tarde, 10 de dezembro de 2024, terça-feira, trazendo informações exclusivas para vocês sobre o Flamengo aí. Já vai deixando aquele like, se você é novo, se inscreva, ative o sino. Vamos reagir aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil, TV Ney Casagrande e companhia, analisando aí as últimas informações do Mengão. Com essa geração que fez a história rubro-negra. Pedro Henrique Torre acompanhou tudo, de muito perto também. E agora tem essa despedida e o Gabigol sai, mas sai desse jeito, não é, Pedro? Falando e falando, saindo por cima. É assim mesmo? É essa a sensação por aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, beijo para Mari, abraço aí também Jailson e Marra. Todo mundo com a gente nesse Sport Center. Não dá para desmentir não, porque sai com esses números, tudo se encaminhava, parecia pelo menos ali no meio do ano para uma despedida bem melancólica, né? Até quando tinha a questão do doping e tudo mais, a punição dele. Mas o Gabigol conseguiu provar que tem muita estrela mesmo e saiu por cima, porque sai com 2 gols em final, saiu bem reverenciado até pela própria torcida do Flamengo, teve as taças, enfim, deu alfinetada até na diretoria, no presidente Rodolfo Landim e todo mundo ali que ele disse, considerou entre indiretas, ali, sem palavras, na opinião dele. E fala ao seu jeito ali, e eu não considero que ele esteja errado não, porque acaba como um dos imortais aí do Flamengo, impossível não ser, por conta de Lima, Guayaquil e 161 gols, 13 taças, Júnior e Zico junto com ele ali na questão das taças também. É polêmico, é o estilo dele, mas nesse sentido ele sai, mas já é passado, sabe, Bruno? Já é muito uma página virada para um Flamengo que desde ontem já olha bastante para frente. Pois é, principalmente com essa questão também aí eleitoral, né, Mari? Que a gente vai atualizar já também do lado do Flamengo. Em 2024, o recorte é diferente, né? Com 38 jogos, 13 como titular, 38 não batendo nenhum tempo, né, por jogo. Só que com 8 gols, uma assistência e um gol, né? Os gols importantes, claro, na decisão da Copa do Brasil. É engraçado porque quando a gente vai falar sobre o noticiário que envolve o Gabigol, hoje a gente já vai falar muito menos sobre o Flamengo, né? Daqui a pouco esse símbolo aqui atrás, ele vai ser substituído pelo Cruzeiro, Santos, Bahia, Fortaleza, que são equipes que ele citou, porque a gente já está falando sobre o próximo passo, né? O que foi, já parece que foi, né, Jailson? A história já foi feita. É porque o imortal me pega. O imortal me pega. Mas ele mentiu? Um certo exagero, não sei dizer, porque lenda, imortalidade, enfim, me pega um pouco o imortal, mas ele já se tornou sim uma lenda do clube. A história foi feita, como a gente já falou, o Gabriel, enfim, conquistou aí 13 títulos, igualou o Zico e outros jogadores históricos do clube de regatas do Flamengo. Enfim, de passado não tem muito o que falar. 2024, que seria o ano apagado da passagem dele pelo clube, ele faz 2 gols na decisão de Copa do Brasil. O ano não vai ser lembrado pelo ano fraco, podemos dizer assim, do Gabriel. Vai ser lembrado pelos 2 gols que ele fez na final da Copa do Brasil. Ponto. E mais um título. Você não falaria que você é imortal? Não gosto. Não gosto. Não que ele não tenha construído isso. É claro que é verdade, assim, né? Mas, eu tô não querendo comparar, mas já comparando, e claro que isso é muito da personalidade do Gabriel. Alguém já viu o Zico falar que é imortal? Mas é a personalidade. É a personalidade. Alguém já viu o Júnior falar, o Leandro? Então, assim, quando o Gabigol se coloca nessa situação, parece que o Flamengo tem que ser grato a ele, que a torcida tem que ser grata a ele. E enquanto quando você vê o Zico falando, você vê que o Zico trata para ele um privilégio ter jogado no Flamengo. Então, eu prefiro esse outro perfil, né? Sim. Como é o Zico, como é o Júnior, mas aí é muito mais da personalidade, né? E acho que não seria diferente, não esperaria algo diferente do Gabigol. Isso. Mas eu prefiro outro estilo. Eu concordo com você, eu também prefiro outro estilo. E eu acho que é preciso entender o contexto do Zico, do Júnior, e por aí vai, do Leandro, Adílio, Andrade. Esses jogadores, eles cresceram em uma época completamente diferente da época que o Gabigol cresceu. É verdade. E da época que o Gabigol, eles brilharam em uma época completamente diferente da época que o Gabigol brilhou.
Se você pega nos últimos 10 anos, quem conquistou o Campeonato Brasileiro, 3 ou 4, né? Talvez 5. Mas se você volta lá para trás, 71 o Atlético, 72, 73 Palmeiras, ou seja, 2, né? 74 Vasco, 75 e 6 o Inter, 77 São Paulo, 78 Guarani, 79 o Inter. Mas assim, a gente está falando de polos diferentes, cidades completamente diferentes e equipes que conquistaram, falando do Guarani, assim, de forma... Sim. Então eles, Júnior, Zico e por aí, eles cresceram em uma diversidade muito maior e que esses times, você olhar para qualquer um deles, você via grandes expoentes imortais em qualquer um deles. E aí eles respeitavam aquela coisa de uma forma diferente. O Flamengo o Flamengo do Gabigol foi dominante. Então talvez ele tenha a tentação de se ver como um imortal de forma muito objetiva, muito prática. Não, sou um imortal. E os outros não, porque eles olhavam para o Guarani e falavam, nossa, olha ali, tem esse menino careca, acabou de chegar, né? Acabou de começar. Bozó, capitão, e por aí vai, né? Diversos jogadores daqui. Eles viam e respeitavam. Nossa, esse Falcão, meu Deus. Isso. Sim, o Flamengo foi dominante na era do Gabigol e o Gabigol o principal expoente. Marca. Mas eu também... Bom, vamos lá, né, gente? Português bem claro, ninguém é imortal. Mas se existe um critério para essa tal imortalidade do Gabigol, ele atinge. Para mim, é esse o ponto. É que, assim, às vezes a gente não gosta da coisa verbalizada. Isso, dele falar. Dele falar. É isso. Para mim, vai muito isso. É ele Parece falar. Mas a gente entende que é da personalidade dele. A minha referência do pop, que isso também pegou muito, foi quando a Anitta recebeu um prêmio e ela fala, eu queria agradecer a mim mesma. E, normalmente, as pessoas agradecem a gravadora, ao pai, à mãe, a Deus, ao que acredita na sua fé. A Anitta chega e fala, eu queria agradecer a mim mesma, porque eu que trabalhei. E, normalmente, quando você escuta isso, você fala, caramba, que loucura. Como é que o Gabi falou assim, o que nós fizemos, o que essa geração fez, o que a gente construiu, né? Mas tem uma questão da idolatria que não sei se vocês concordam comigo. É que os gols foram dele também. Foram dele, claro. Os gols foram dele, mas tem uma questão da idolatria aqui no Brasil. E aí é um ponto que me pega, assim, do sentido. A gente via muitos jogadores surgindo aqui no Brasil, novos, e jogavam uma temporada, 2 e já iam embora. Ia embora, é verdade. E os caras só voltavam pra cá no final da carreira. Sim. 30 e tantos anos. Realizados profissionalmente na Europa, seja lá onde fosse, voltavam para cá com uma prestação de conta, uma prestação de favor, às vezes, para o clube que o revelou, porque ele não jogou direito no time, ia lá e conquistava mais alguma coisinha no final da carreira. Vamos lá, vamos comparar, mal comparando o Marcelo. Verdade. Que o Marcelo acabou de fazer com o Fluminense. Saiu cedo, voltou agora, foi histórico, ganhou a Libertadores. Mas o que o Gabriel fez no Flamengo é fora da curva no sentido de um cara que está no auge físico, no auge técnico. Tudo bem, teve uma passagem apagada para a Europa, a gente não pode deixar de falar. Meio que se queimou um pouco. Aconteceu. Se queimou, mas talvez tenha perdido um pouco do mercado. Aconteceu o que aconteceu dele na Europa, até que virou piada entre as outras torcidas. Ele volta para o Brasil novo. E ele fica no Flamengo durante essas 6 temporadas. Coisas que geralmente a gente não vê no futebol brasileiro. Então eu acho que esse também tem um impacto muito grande. O auge da carreira, né? Não era um moleque. E também não era já um cara consagrado, enfim, que já estava com a carreira feita. É uma situação até parecida com a do Dudu no Palmeiras, né? Porque sai, depois volta e consegue construir por um longo período muitos títulos num clube, né? Essa situação pega muito da idolatria do Gabriel, além, claro, da criançada que a gente já falou aqui. Acho que esse ponto é o ponto. E pensando no futuro, porque ele não crava, né? Existia uma expectativa que... Eu não tinha essa expectativa, mas que ele pudesse anunciar para onde ele iria, o Cruzeiro, o Santos, e aí ele coloca até uma vontade de jogar no Nordeste, que eu acho legal também, e que isso é não que precise da validação do Gabigol, mas eu acho que é legal que agora os jogadores também entendem o que eles sempre entenderam, né, do futebol do Nordeste. Mas também aí é uma coisa que só depende dele, né? Mas será que o Bahia e o Fortaleza fizeram proposta? Se ele chega lá pedindo 3 milhões por mês, não. Sim. Mas se ele chegar lá, eu aceito o que vocês têm condição de pagar, porque eu quero jogar aí para viver isso. Então depende dele. Falar é fácil. Realmente, de fato, se colocar à disposição. Mas vai pegar mal se ele não for pro Cruzeiro? Não, né? Não, a coisa aí ele não avisado, quer ser, né? não quer ser 7º na Inglaterra, mas quer ser campeão. Então, vamos ver se isso é prática também.
Porque o outro clube que ele vai... hoje, eu sei que ele não vai. Hoje, ele iria para o Botafogo ou Palmeiras. Sim. Porque tem proposta para ser campeão. O Cruzeiro vai investir. Já está na cara que vai investir, já deu todos os sinais. Mas eu acho que pode ser mais um sinal e pode ser uma cobrança também. Que o Gabigol acabou de falar, que ele não vai para ser 7º. Não vai para ser 10º, que ele vai para ser campeão. Por o lugar que ele for. E hoje, com o que a gente tem hoje, Santos e o Cruzeiro ainda não tem esse pré-requisito para ser campeão. Eles ainda não apresentaram essa candidatura. Podem apresentar. O Fortaleza tem apresentado mais do que esses outros 2 clubes, né? Podem apresentar e, repito, o Cruzeiro tem dado sinais que vai apresentar. Ô Pedro, só uma coisa. Ontem teve a eleição, né? Você pode atualizar pra gente. Não tem conversa, mesmo mudando, então, o grupo, né, político, o fato da oposição ter vencido a eleição, isso pode mexer com o futuro do Gabigol dentro do Flamengo, Pedro? Olha, Bruno, o Gabigol é uma questão do passado. É tratado como algo que já foi até algo resolvido pela atual ainda diretoria, né? Porque já vem a próxima aí, já foi eleito ontem, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Então já é tratado como algo que não tem mais volta. Até assim, ontem a gente na eleição, aquela movimentação, sabe como é que é? Clube cheio, encontro com várias pessoas que trabalharam inclusive bastante tempo com o Gabigol. Vai ser uma surpresa muito grande se ele não parar no Cruzeiro, para muita gente, sabe? Porque é o que tudo se encaminha para o Gabigol, de fato, vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. E é um ciclo que se encerrou, todo mundo entendeu que se encerrou no momento que devia ser encerrado. Até por parte de quem trabalha com o Gabigol, entendeu que era o momento mesmo de se encerrar esse ciclo por tudo que tinha acontecido e da maneira como encerrou também. Conseguiu fazer os 2 gols na final, enfim, saiu até de bom tom para ele também essa despedida com a camisa do Flamengo. Mas uma reviravolta parece absolutamente, seria ainda muito mais improvável e surpreendente do que aquela virada em Lima diante do River Plate, o Gabigol permanecendo no Flamengo por agora. E aí, Bruno, se você me permite, vou tocar aqui, falar um pouquinho mais já sobre a eleição. Luiz Eduardo Batista ontem eleito, 1.731 votos contra 1.166 do Rodrigo Dunst, 363 para o Maurício Gomes de Matos. Então foi uma eleição, uma eleição com uma larga vantagem para a chapa 1, a chapa de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio. Quando saiu, eram 10 urnas eletrônicas e uma urna só física, né, que o pessoal colocava ali, que quem não tinha CPF, morava no exterior, enfim, tinha algum probleminha, colocava ali, foram 10 votos só na urna física. Quando saiu o segundo resultado da urna eletrônica e a vantagem já foi muito larga, aí o pessoal ali já reconheceu que de fato o BAP era o vencedor do pleito, e aí começou o pessoal a cantar o hino do Flamengo, os adversários basicamente reconhecendo a derrota, abraçando até o BAP, enfim. Então foi uma eleição até civilizada mesmo do Flamengo, não houve grandes problemas em nenhum sentido, e aí o Flamengo elegeu o BAP e ele falou um pouquinho logo depois ali sobre essa possibilidade aí de ser presidente do Flamengo agora. Ele que já participou de gestões passadas, inclusive dessa do Rodolfo Landim, falou sobre essa chance de ser o presidente do Flamengo, posse marcada para o dia 18 na próxima semana. Boa, a gente vai falar mais... É uma enorme alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem e a gente vencer esse pleito. É fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e por algumas razões não... Maracanã nunca foi o Flamengo na vida. Tem alguns pontos importantes. Para quem acompanhou um pouco a campanha, eu acompanhei um pouco o Landim, o BAP, ele no primeiro momento falou que não ia levantar o estádio, depois deu uma mudada, enfim, tem algumas coisas para a gente ver, vai trazer, parece que quer trazer um coordenador técnico, um profissional de Portugal, um português, para cuidar do Flamengo, porque ele já identificou que um dos problemas do Flamengo é quando fecha o CT, do CT para dentro, né? Tem inúmeros casos, né? Inúmeros. Briga, jogador que apanha de técnico, briga de jogador dentro do CT.
jogador que não quer fazer xixi na hora que tem que fazer. Enfim, são vários problemas de falta de comando, né? Eu ia falar descaminho, mas descaminho é outra coisa do Código Penal. Então, tem vários problemas ali. E eu tive algumas vezes com o BAP, poucas, jornalisticamente falando, na outra emissora onde eu trabalhei, sempre foi muito solícito, muito educado e um cara, assim, muito pé no chão. É óbvio que essa declaração, ela vem com... Os correligionários. Exato, entendeu? É como político, o cara acaba de ser eleito, o cara põe o cara nas costas. Se eu me eleger um dia, eu quero ver vocês me colocarem nas costas. E o cara vem falando, fazendo discurso, tudo bem. Mas ele tem desafios, o maior deles, de fato, é conciliar time competitivo com o estádio. A história mostra São Paulo durante a construção do Morumbi, Palmeiras durante a reforma do Allianz, né? São várias histórias de grandes clubes no Brasil que passaram dificuldades quando se meteram a fazer obras e construir seus próprios estádios. Eu acho super válida o que o Flamengo está pensando em fazer, mas isso vai longe, vai custar. Então vamos ver como ele vai lidar com essas questões. E a principal questão para mim, que é dentro do campo. Me parece inimaginável alguém pensar em tirar o Felipe Luiz. E acho que ele vai manter o Felipe Luiz. Essa é uma das questões primeiras ali, porque na campanha, ao longo da campanha, ele nunca falou, vai ser o meu técnico e tal, diferentemente do Landim, de outros caras e tal. Ele nunca bancou, mas também nunca falou que não vai ser. E talvez não tenha nem clima para trocar o técnico que foi bem no final da temporada, mas essa é uma das questões do Flamengo, do BAP daqui para frente. O fato é que, Arnaldo, o Landim estava completamente desgastado pelos últimos anos, né, do Flamengo. O ano passado foi aquela tragédia. O BAP falou algo sobre Gabigol? Não, nem falou e acho que já era, né? Mas fala, Arnaldo. Não, então, vamos lá. O time é uma das questões e é incrível como Landim e Marcos Braz conseguiram uma espécie de autossabotagem nos 2 últimos anos, né? Os resultados não vieram, também um ano sem ganhar nada, um ano ganhando a Copa do Brasil, mas o ano ganhando a Copa do Brasil com as cartadas, como o Mancini falou, como um político que sabe que eleger o sucessor não vai ser tão fácil, aí eu vou tentar fazer de tudo, algumas coisas pirotécnicas na parte final do meu mandato. A compra do terreno foi uma, isso a gente vai falar daqui a pouco, eu acho importante, e a rasgada no orçamento no meio do ano para tentar ganhar um campeonato e repor os jogadores machucados, deu na Copa do Brasil. Talvez o Felipe Luiz, o último ponto do Mancini, tenha sido uma boa coincidência para o BAP. Eu imagino que ele trabalhasse, como quase todo presidente, com um técnico ideal, gringo, normalmente e tal. E o Felipe Luiz ter entrado e ter dado uma boa resposta para o time, com a aceitação completa da torcida, bons sinais para ele, deixa um problema a menos, né? O Flamengo tem um técnico, o que não quer dizer que tenha o time inteiro completo, porque o Flamengo, pelo orçamento rasgado, vai ter que fazer vendas. Isso ele recebe um clube, em termos financeiros, pior do que o Landim recebeu. Uhum. E o Landim foi da época da gastança. O Landim foi um mandato de gastança, né? Que não comprometeram o clube, mas foi, sobretudo no último ano, gastou mais do que devia, em tese. E acho que a questão do time é mais simples de ajustar, embora... Por que o Mancini perguntou do Gabigol? Embora tenha uma questão aí de centroavante importante, que é sempre uma posição cara. O Gabigol foi embora, muito por conta do desgaste com a direção também, comissão técnica e tudo mais. O Gabigol, aliás, os 2 anos do Gabigol representam os 2 anos ruins da gestão Landim e Marcos Braz. O Gabigol, nesses 2 anos, não jogou futebol. Alguns jogadores jogaram futebol nesses 2 anos. O Gabigol não jogou futebol. A gestão naufragou juntamente com o Gabigol. Aí cada um foi para um caminho. Um não se reelegeu e o Gabigol vai para outro time. Mas o Pedro só vai estar pronto no meio do ano. E o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição, foi o que o Felipe pediu. A única coisa que ele pediu. A questão do estádio, aí para mim, ela vai mais do que o time de futebol,
e talvez um comando estrangeiro, né? Mais profissional e não um cara como normalmente é o clube associativo no Brasil, pega lá o grupo que mais apoiou, mais votos trouxe e o cara deste grupo vai ser o diretor de futebol, o caso Marcos Braz. Acho que isso pode ser uma mudança importante, o profissional independente nessa função, mas a questão do estádio, para mim, é que mais vai definir como será a gestão do BAP. Porque eu acho que o estádio, fora o terreno, tudo que tinha pensado em relação ao estádio, fora o terreno comprado, vai começar do zero. O tipo de estádio, o tipo de situação, o tipo de construção, para quem, o tipo de parceria... Tem 2 anos para apresentar um projeto e depois 4 a 5 anos para construir. Aquela maquetinha que a gente tinha visto lá já está no ralo. Já envelheceu já. Já está velho. E por conta do estádio, aí o Landim imaginava, inclusive, ser o CEO, o administrador do estádio, como foi o Andrés, estádio, né, no Corinthians. Porque os caras não querem largar o osso, ninguém quer largar o osso. O estádio o Casares é a mesma coisa, viu? Só estou avisando. Então, o Landim não vai ter as digitais no estádio. Só vai ter digital no terreno. Se ele vai lá no gasômetro, ele vai botar a mão dele lá. Agora, a administração que vai, em tese, levantar ou dar a largada para o estádio novo é a do BAP. E vamos ver o que ele vai ter de ideia para isso, né? Você vê como as coisas no futebol são... A gente precisa ter cuidado com a... Diagnóstico? Diagnósticos, porque dinheiro, gente, a falta dele dói muito, sabemos. Agora, se você não souber administrar, você vai passar perrengue mesmo tendo receitas altas. Era inimaginável para todos nós que o Flamengo tivesse que em algum momento ir buscar um dinheiro na conta garantida. O que é isso? Você pega uma instituição financeira, no caso é a própria patrocinadora do Flamengo e tal, que te coloca um dinheiro lá e você usa com juros menor do que o do mercado, não é o cheque especial, mas você precisa usar aquilo para cobrir o dia a dia, né? Fluxo de caixa e tal. E quem dera que o Flamengo precisou usar, né? Foi. O Flamengo foi ao mercado com uma volúpia no meio do ano, porque o time estava muito mal, perdeu muito jogador machucado e realmente fez um mercado muito caro, muita grana, contratando jogador à vista, entendeu? Simplesmente pagando a multa do Dela Cruz. E isso, cara, dinheiro na mão, se você não souber usar, é vendaval. E aí, claro que é uma preocupação longe disso. Comprometeu o Flamengo? Claro que não. Porém, você entra o ano novo e com o elenco pronto. Você tem que contratar um centroavante. Mas vai ter que vender um jogador para não comprometer o fluxo de caixa. E outra, o dinheiro do terreno, ele compromete também o futebol. Porque se no meio do caminho ou no Super Mundial chega-se à conclusão que você precisa de 2 caras aí para levar o Flamengo campeão do Mundial, como é que vai fazer? Vai pôr agora o dinheiro no estádio? Vai fazer o projeto agora? Começa a descontaminar o terreno? Então, tem muita coisa que vai envolver o Flamengo daqui para frente. E aí, Vessa, ainda é uma incógnita, mas a tendência é que o Flamengo não vai ser o bicho-papão do mercado que foi nos últimos tempos. Convenhamos, ele também não precisa ser, né? O elenco que ele montou, voltando todos os machucados, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, Ayrton Lucas, Vinha e o que tá jogando de titular, Alexandro. Então, assim, ele não precisa ir com essa volúpia toda. Primeiro, eu queria dizer sobre a eleição que é uma vergonha um clube desse tamanho ser eleito com seja ele qual for, 1.700 votos. Eu não vou nunca entender o que são esses clubes sociais. Então, ter pouco mais de 3 mil votos, um clube desse tamanho, não ter ali, no mínimo, seus sócios, torcedores votando. Então, é uma vergonha, assim como o Corinthians com 4 mil, Flamengo 3 mil, é uma vergonha esse número de votantes. Isto colocado, o Landim, para quem não lembra, ele estava no 2º mandato. Ele ficou 6 anos no poder, porque ele tinha sido reeleito.
E quando ele ganhou a primeira eleição, no caso a primeira que ele, depois de ter participado como presidente, ele mete 70% a seu favor. E essa ele perde. E perdeu depois de gastar de uma receita, vamos pensar, 3,5 bilhões em 3 anos. Cara, você tem que ter feito muito mal para um clube que você pegou 3,5 bilhões, que dá 1 bilhão e pouco no primeiro ano, 1 bilhão e 300 e acho que agora 1 bilhão e 300 também. Eu vou pôr um pouco menos. Eu estou fechando no 3,5 bi e você perder a eleição. Olha, você pelo menos não eleger o seu sucessor. Você tem que ter feito muita bobagem ou, no caso, talvez dos seus maiores erros foi ter não soltado a mão do Marcos Braz, que fez tudo o que fez, morder virilha e tudo mais, o comportamento completamente inadequado muitas vezes para o seu cargo, e ele não soltou a mão, e essa mão provavelmente deu uma puxada dele para baixo também. E constou também